Tudo bem. Tá. Então, irmãos, vamos analisar bem Mateus capítulo 5, verso 8. Hoje à noite eu queria destacar a importância da adoração dos filhos de Deus. E conforme lemos em Romanos capítulo 8, os filhos de Deus têm o privilégio de entrar na presença de Deus apresentando adoração verdadeira. Se tivéssemos lido alguns versículos dos primeiros capítulos que Paulo escreveu aos Romanos, nós veríamos que no passado não tínhamos este livre acesso até a presença de Deus. Pois, na verdade, a ira de Deus permanecia sobre nós. O Paulo destaca bem que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, em Romanos capítulo 1, verso 18. Então, antes de falar do amor de Deus, ele fala da ira de Deus. Antes de apresentar a graça de Deus, ele fala do juízo de Deus. Antes de apresentar a misericórdia de Deus, ele destaca muito bem que os homens se encontram perdidos, desamparados e condenados. Mas, a partir do capítulo 3, verso 21, a história muda completamente. E louvado seja sempre o nome do nosso Salvador, que agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E apesar de todas as nossas transgressões, iniquidades, falhas e tudo mais, Deus tem providenciado uma solução. E crendo no Senhor Jesus como único Salvador, nós passamos a gozar a presença, intimidade com Deus. Tudo bem, irmão? Então, nós analisamos bem os capítulos que Paulo apresenta a maravilha da graça de Deus, a salvação de Deus, e Deus faz uma declaração no capítulo 5. Nós somos os filhos de Deus. Deus declarou que nós não temos nenhuma culpa pela nossa fé na pessoa do Senhor Jesus. Recebemos o amor de Deus que nos conquistou e justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador. Então, no capítulo 6, ele fala dos filhos de Deus. No capítulo 8, ele continua destacando bem os privilégios dos filhos de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Nós não tínhamos acesso à presença de Deus, mas hoje nós temos, pelos méritos do nosso amado Salvador. E nós queremos aproveitar ao máximo o privilégio de apresentar a nossa adoração. Aliás, Deus procura hoje em dia os seus adoradores. E a palavra de Deus faz uma declaração aqui em Romanos capítulo 8, de que se nós
que éramos por natureza filhos da desobediência, nós que não tínhamos a possibilidade de alcançar a perfeição de Deus, se nós que estávamos condenados, desamparados, longe de Deus, quisemos nos aproximar de Deus, então Deus, sem sombra de dúvida, há de acrescentar as suas bênçãos a nós. E neste capítulo, Paulo deixa claro que nada nos separa do amor de Deus. Então, ele fala, nestes versículos, do amor de Deus. Depois de ter acrescentado verdades sobre a ira de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus, paz com Deus, as promessas de Deus, ele começa a falar dos privilégios dos filhos de Deus. Mas, sem sombra de dúvida, o Senhor Jesus está ensinando nos primeiros capítulos do Evangelho segundo Mateus, de que há um privilégio para seus adoradores, mas conforme lemos em Mateus capítulo 5, o verso 24, se eu tiver alguma coisa que esteja me impedindo de apresentar a minha oferta a Deus, então será necessário uma reconciliação com o meu amado irmão em Cristo, pois Deus quer que nós sejamos felizes e que nós sejamos honestos, sem qualquer hipocrisia, quando nós chegamos na presença dele. Então, veja bem uma sequência destacada nestes versículos. Começando no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito, que não têm qualquer qualidade que seja apreciado neste mundo perdido, irão encontrar os privilégios na vida cristã, apresentando adoração. Talvez no versículo 4, mesmo derramando lágrimas, sentindo profundamente a condição diante de Deus, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, versículo 5, herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Para que nós saibamos quão importante é esta verdade, eu gostaria de citar alguns versículos da palavra de Deus, daqueles cujas vidas foram transformadas na presença de Deus, vendo o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e as vidas deles foram transformadas. Eu gostaria de voltar ao primeiro livro da Bíblia para citar alguns versículos dos livros de Moisés. Veja bem que em Gênesis capítulo 28, encontramos um homem chamado Jacó. E Jacó, na verdade,
estava passando momentos difíceis, saindo da casa dele, fugindo da sua própria família, ele está viajando. E o Deus Todo-Poderoso se aproxima. Repare bem que em Gênesis capítulo 28, verso 3, Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Então ele saiu, começou essa viagem importantíssima na vida dele, e na viagem ele parou em algum lugar desconhecido, depois de um dia exaustivo. E a palavra de Deus deixa bem claro que ele estava exausto. Veja bem o versículo 11, tendo chegado a certo lugar, passou a noite, pois era já o sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. E foi justamente neste momento que Deus se aproxima e ele teve esta visão magnífica. Sonhou, verso 12, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Veja bem, verso 13, o Senhor estava perto dele. O Senhor Deus lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. E essa visão cativou a atenção dele. E ele começou a conversa mais importante na vida dele até este momento. Veja bem a palavra dele no versículo 15. Eis que eu estou contigo, Deus falando, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então, esta é a promessa de Deus, o Deus que se aproxima. E a reação foi extraordinária. Despertado Jacó do seu sono, verso 16, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temendo disse: quão temível a este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Houve um momento importantíssimo que Deus se revela ao seu servo. Bem-aventurados os limpos de coração, verão a Deus. Sem dúvida, ele tinha pecado, ele estava sentindo profundamente a tristeza, depois de circunstâncias desagradáveis que haviam acontecido, mas eu vejo este homem aprendendo lições importantes. Deus prometendo: eu estou contigo. O seu servo foi despertado. No capítulo 28, verso 3, 13 e 15, ele está aprendendo: o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. No capítulo 32, o mesmo homem encontrou o único Deus vivo e verdadeiro mais uma vez. No capítulo 32, verso 28. Ele está sentindo a sua necessidade. Ontem nós usamos uma expressão importante que encontramos em Mateus capítulo 18, verso 8, se não me engano.
a palavra do centurião: eu não sou digno nem de que entres em minha casa. Apenas manda uma palavra. Em Lucas capítulo 15, verso 21, a palavra do filho pródigo arrependido: eu não sou digno de ser chamado o teu filho. Em João capítulo 1, verso 27, a palavra do João Batista. A respeito dele, o Senhor havia dito: das mulheres, dos nascidos de mulheres, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas em João capítulo 1, verso 27, ele disse: eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Não sou digno. Mateus 8:8. Não sou digno de ser chamado seu filho. Lucas 15, verso 21. Não sou digno. João capítulo 1, verso 27. E veja bem, neste segundo encontro que teve Jacó com Deus, no capítulo 32, verso 10, ele diz: eu sou indigno de todas as misericórdias. E continuamos a leitura até capítulo 32, verso 28. O Deus conversa com seu servo: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Verso 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois ele disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele viu algo da glória de Deus, o Deus que se aproximou, e este momento marcou a vida de Jacó. A última atividade na face da terra, conforme lemos em Hebreus, capítulo 11, a respeito dele, ele adorou. Fisicamente fraco, mas espiritualmente forte. Deus aceitou a adoração dele. Vamos para Êxodo, capítulo 34, para ver um outro servo de Deus. E neste livro fascinante, o Deus verdadeiro se aproxima na sarça, capítulo 3, na coluna de fogo, capítulo 13, na montanha, capítulo 19, e no tabernáculo, capítulo 25, verso 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, em Êxodo capítulo 34, verso 8, Moisés está na presença de Deus. Verso 6, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Verso 8. Veja bem a reação do servo de Deus diante dessa visão de Deus. A palavra de Deus diz no verso 8, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz.
e sentindo profundamente a sua necessidade das bênçãos de Deus, o servo se ajoelhou e conversou com Deus e houve uma mudança dramática na vida do servo de Deus. Tem vários exemplos nos 5 livros de Moisés, mas eu quero citar um exemplo dos livros históricos. Veja bem comigo em Josué, capítulo 5. E Josué está sentindo a responsabilidade de guiar, de conduzir o povo de Deus à terra prometida. E em Josué, capítulo 5, encontramos Josué na presença de Deus. Eu queria que os irmãos notassem em Josué, capítulo 5, verso 13. Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos, olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. E neste momento, chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe: Não, sou príncipe do exército do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Sou príncipe do exército. Josué prostrou e o adorou, versículo 14. E ele, depois, reconheceu a santidade de Deus, pois respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, versículo 15, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, isto nos faz lembrar de que Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, é santo, santo, santo. E quando nós tivemos o privilégio de entrar na presença dele, iremos sentir o peso do nosso pecado. Por isso teremos que confessar os nossos pecados, para que ele possa nos perdoar. E logo no início da história de Isaías, em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, conforme lemos no versículo 1 do capítulo 6 de Isaías, ele diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E eu queria que os irmãos observassem a reação de um servo na presença de Deus, diante dessa visão magnífica, sentindo a necessidade de uma purificação. Então disse eu, verso 5, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos exércitos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Obviamente, Isaías sentia profundamente o peso do pecado neste momento e reconheceu a santidade de Deus. Como é que eu teria coragem de apresentar a minha adoração verdadeira com os meus amados irmãos em Cristo, se eu tiver pecado que não foi confessado antes? Ai de mim, estou perdido. Santo, santo, santo é o Senhor. Sou homem de lábios impuros. Não sou digno de ser chamado seu filho. Não sou digno de que entres em minha casa. Não sou digno de desatar sandálias de seus pés. Chegamos na profecia de Ezequiel, capítulo 1. E ele teve uma visão maravilhosa. Em Ezequiel, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 10. Na verdade, a visão dos 4 querubins é fascinante, mas o que eu queria destacar, no verso 5, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, e tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. A forma de seus rostos, versículo 10, era como o de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão. Esquerda, rosto de boi. Também rosto de águia. Todos os 4. Interessante, fascinante. Estes 4, nessa visão, falaram ao servo de Deus. Eu não sei, na verdade, porque é que Deus queria que fosse escrito 4 evangelhos, escrito por 4 homens, para nos dar uma apresentação do seu Filho amado. Por que 4 e não uma? Não seria melhor ter uma só? Especialmente quando os 3 primeiros parecem abranger quase o mesmo assunto. Bem, a resposta clara é que há 4 porque Deus assim quis. Mas podemos acrescentar, irmãos, que existe uma outra razão inegável por Deus ter feito isso. Se o próprio Espírito de Deus tivesse ordenado, ele poderia com facilidade ter dado a um só, o que ele repartiu entre os 4 evangelistas inspirados por Deus. Mas eu vejo em Ezequiel capítulo 1, verso 10, nessa visão, a forma de seus rostos era como o de homem. Eu não tenho dúvida. O evangelista que apresenta o homem perfeito de Deus, o homem amado, que vivia uma vida irrepreensível diante de Deus, é apresentado no Evangelho segundo Lucas, destacando o nascimento dele, o crescimento dele, o ministério dele, as viagens dele. Este homem foi conduzido para fora da cidade de Jerusalém e Lucas destaca a humanidade impecável do nosso amado Salvador. Veja bem em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, tinha o rosto de leão. E eu não tenho dúvida. O evangelista Mateus destaca o fato de que o nosso amado Salvador é o Messias Rei.
ele nasceu rei de Davi, tinha direito ao trono. Nasceu filho de Abraão, tinha direito à terra. Logo no início do evangelho, ele recebe adoração. Nos capítulos 8, 9, 14, 15, 20, 28, duas vezes, o Messias recebe adoração. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus capítulo 2, verso 2. Se tivéssemos lido em Mateus capítulo 27, nós veríamos que estava escrita a sua acusação por cima da sua cabeça, no lugar chamado Calvário. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Mateus apresenta o leão, o Messias, o Rei, e como Rei, ele tinha a última palavra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A forma de seus rostos era de homem, de leão, esquerda, rosto de boi. O boi que sempre estava acostumado ao serviço pesado. Qual dos quatro evangelistas apresenta o serviço incansável do nosso amado Salvador? Sem sombra de dúvida, é o Marcos. O Marcos destaca bem no capítulo 10, verso 45. Ele veio não para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sempre servindo, sempre ocupando o seu tempo na obra de Deus, chamando seus discípulos no capítulo 1, entrando na sinagoga em Marcos capítulo 1, visitando um recém-chamado discípulo, Marcos capítulo 1, recebendo todos os enfermos e endemoniados. Imediatamente ele saiu da sinagoga para fazer uma visita. Ele recebeu todos os enfermos e endemoniados. Depois de um dia exaustivo, Marcos 1, verso 35, se levantou ainda, era escuro, e foi para um lugar solitário. Não dava para descansar. Este servo de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate dos homens. E também rosto de águia, todos os quatro. Qual que é o evangelho que apresenta o nosso amado Salvador como Filho de Deus, que nos leva a contemplar as perfeições de Deus? A divindade do Senhor Jesus se destaca no Evangelho segundo João. O Verbo se fez carne. Ele estava no princípio com Deus. Estava no mundo. Se fez carne. Habitou entre nós. Mas ele está sempre pensando no momento da sua exaltação à destra de Deus. E que nós saibamos, irmãos, 4 evangelistas apresentam as perfeições de Deus. Se o Espírito de Deus tivesse ordenado, poderia com facilidade ter dado a um só o que ele repartiu. No passado, cada vez que Deus ordenava ao seu povo construir um altar, tinha que ser um altar quadrado. Cada pessoa que trazia a sua oferta podia ver o altar dos 4 lados. Enquanto oferecia seu sacrifício, cada um dos 4 evangelistas tem uma individualidade que não pode ser negada, que é prova incontestável da autenticidade
dos relatórios dos 4 evangelistas, com a mais perfeita naturalidade, Mateus, Marcos, Lucas e João nos proporcionaram 4 apresentações singulares do Senhor Jesus, cada uma delas com sua ênfase distinta, cada um de um ponto de vista específico. Todavia, irmãos, todas elas unidas em apresentar um retrato fiel do nosso Senhor Jesus, que o Espírito de Deus deseja colocar diante de nós. Então, nós vemos em Gênesis capítulo 28 e 32, em Êxodo capítulo 34, Josué capítulo 5, Isaías capítulo 6, em Ezequiel capítulo 1, servos de Deus cujas vidas foram transformadas pela visão do único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero terminar indicando, irmãos, um momento solene na vida de um outro servo de Deus, cujo nome significa Deus é meu juiz. Em Daniel, capítulo 10, ele teve uma visão da grandeza de Deus. Daniel, capítulo 10, verso 5, levantei os olhos, olhei, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro. E eu só, versículo 8, e contemplei esta grande visão. Repare bem a ênfase aqui, irmãos, mais uma vez, como nós temos notado em Gênesis 28, Êxodo 34, Josué 5, Isaías 6 e Ezequiel capítulo 1. A admiração do servo de Deus diante dessa visão. Fiquei, Daniel 10, verso 8. Eu só contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Este servo de Deus está convencido, ele é nada, e Deus é tudo. Então ele continuou, porque ele não está com pressa de sair na presença de Deus. Eis que certa mão me tocou, versículo 10, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos, as palmas, nas minhas mãos. E neste momento, irmão, ele precisava de uma mensagem do único Deus vivo e verdadeiro. Ele estava precisando uma mensagem de consolo. E talvez, irmão que esteja me ouvindo hoje à noite, sem sombra de dúvida, os dias são difíceis. Temos passado momentos bastante difíceis. Alguns já foram removidos à presença do Senhor. Alguns estão isolados. Alguns estão recuperando a saúde. Irmão, deixe-me dar, só por um momento, um aviso. Este servo de Deus não estava longe de Deus. Pois no capítulo 10, versículo 11, Deus diz: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés. Homem muito amado. Qual foi a reação do servo de Deus? Sem dúvida, ele se levantou. Mas Deus continuou acrescentando mais, verso 10, versículo 12. Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Diz Daniel,
eu contemplei esta grande visão. Não restou força em mim. Não retive força alguma, mas Deus se aproxima. Daniel, homem muito amado. Irmãos, 3 vezes na Bíblia, Deus destaca bem esta verdade. Homem muito amado. É raríssimo um servo de Deus chamado, muito amado por Deus 3 vezes. Mas este servo de Deus sentia a presença de Deus justamente naquele momento. Então, no versículo 19, ele disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Fala, fala mais, Senhor, mais de perto, mais uma mensagem, mais uma palavra para mim nesses dias tão difíceis. Fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Irmãos, bem-aventurados os humildes, os que choram, derramando lágrimas, se for necessário, serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os limpos de coração, verão a Deus. Como Jacó podia afirmar, Moisés podia dizer, como Josué, Isaías, Ezequiel, Daniel. Irmãos, a verdade é que eu não sou digno, mas o meu amado Salvador é digno, e ele quer que nós aproximemos como seus filhos, para que nós tenhamos uma verdadeira apreciação da beleza da sua pessoa. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações.